Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nossa aula de hoje será com o tema Reiki. Não tenho conflitos de interesses econômicos, mas levem em consideração quando vocês forem ponderar minhas apresentações das evidências científicas que sou praticante de Reiki não profissional. Bom, esse aqui são algumas informações minhas de apresentação. E o nosso objetivo hoje não é explorar todos os aspectos do Reiki como prática, mas sim fazer um apanhado, um panorama do que a evidência científica na literatura apresenta sobre esse tema. Bom, para ter certeza que todos nós temos um certo conhecimento mínimo sobre o que é o Reiki de fato, bom, o Reiki é uma prática que foi fundada pelo Dr. Mikao Usui, ali no início do século XX, no Japão. A foto no início da apresentação é do Dr. Mikao. Gradualmente, novos mestres e praticantes foram formados e essa prática acabou se difundindo para outros países e outros continentes. O princípio fundamental da prática é que o praticante de Reiki, quem aplica o Reiki no receptor, no paciente, é um canal condutor de energia. Ele não gera essa energia. Ele apenas a conduz até o receptor, o paciente. E o Reiki não tem filiação com nenhuma religião em específico. A aplicação do Reiki se dá em sessões. Nessas sessões é feita a condução e transmissão da energia através da imposição de mãos. Essa imposição de mãos pode ser feita com toque direto, pode ser feita com as mãos do aplicador próximas ao do paciente, porém sem contato físico, ou também pode ser feito à distância, ou seja, com o aplicador num local separado do paciente receptor. Bom, por que falar sobre o Reiki? Primeiro ponto é que é um tópico de interesse crescente na literatura científica. Vocês conseguem ver aqui uma pesquisa no PubMed pelo termo Reiki no início de julho do ano de 2024, que é o ano deste vídeo, com 3.640 resultados numa tendência crescente. Observem também que a gente já tinha trabalhos desde a década de 40, então é um assunto que já é considerado há algum tempo. Para quem não é da área da saúde, PubMed é um arquivo, digamos assim. É um local que reúne diversas publicações na literatura científica, então é um grande recurso para profissionais da saúde quando nós precisamos pesquisar literatura científica sobre algum tema. Ponto número 2, o Reiki é um método acessível e simples, e essas são características interessantes para ferramentas para serem utilizadas para cuidados de saúde. E o ponto número 3 é uma metodologia que vem sendo cada vez mais adotada em diferentes locais e instituições, então é um tema com o qual eventualmente tem grande chance da gente ter que lidar no dia a dia, então vale a pena nos aprofundarmos um pouco mais. Existem muitas instituições que já vêm adotando o Reiki nos Estados Unidos, tem vários locais, aqui no Brasil também. Uma menção específica para o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, mas o Reiki ele é parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Então, em alguns locais, ele é oferecido no SUS junto com outras terapias. O Reiki é uma prática reconhecida pela OMS, pela Organização Pan-Americana de Saúde, como uma prática complementar de saúde. E existem órgãos, organizações, instituições que fomentam a difusão do Reiki e a pesquisa com rigor metodológico científico dessa prática também. E é uma prática que, para a população em geral, está se tornando cada vez mais popular. Tá, isso tudo é muito bom, mas o que é que a literatura científica diz? Qual é a evidência que nós temos para o Reiki? Bom, vamos começar agora com os estudos científicos pré-clínicos. Esses estudos científicos são estudos que buscam avaliar as informações mais fundamentais em determinadas áreas de pesquisas e muitas vezes, em sua maioria, são estudos conduzidos na área de laboratório. Bom,
Nós temos aqui agora dois trabalhos, um na esquerda e um na direita. Esse modelo de dois trabalhos, assim, dividindo a tela, vai se repetir ao longo da apresentação. Para quem não é da área da saúde, nesses retângulos brancos nós temos os títulos do trabalho, os autores, o periódico no qual ele foi publicado e a data. Pois bem, vamos agora focar no artigo aqui da esquerda. Esse é um artigo que ele não fala especificamente sobre o Reiki. Ele fala sobre terapias baseadas em Biofield. Biofield é um termo em inglês de um grupo de terapias, entre os quais, para a literatura científica, o Reiki está incluso. E, em relação a esse grupo de terapias como um todo, eu separei aqui uma frase desse artigo que é bem interessante. O artigo diz o seguinte, numa tradução livre. Vários autores estudaram os efeitos físicos da intenção. Os resultados desses experimentos poderiam até indicar que intenções humanas poderiam, de forma remota, influenciar a função celular, o crescimento microbiano, o crescimento de tumores em animais, a germinação de sementes, o crescimento de plantas, a cura de feridas cirúrgicas em animais, as cinéticas das reações bioquímicas e ter efeitos significativos em contextos não biológicos. Agora vamos olhar para o artigo aqui da direita. Esse foi um artigo muito interessante, onde também foi avaliado uma terapia de biocampo, não foi especificamente o Reiki. O artigo não deixa claro se foi Reiki, ele só comenta que foi uma terapia de biocampo. E esse trabalho fez o seguinte: os pesquisadores usaram células do cérebro humano saudáveis e células de tumor cerebral. O tumor específico se chama glioblastoma. É um tipo relativamente comum de um tumor primário do sistema nervoso central, ou seja, um tumor que é próprio do sistema nervoso e não uma metástase de um câncer que surgiu em outro local e depois afetou o cérebro. São doenças normalmente muito graves. Para quem nunca viu como é esse tumor, vou mostrar agora uma imagem de ressonância magnética. Pode incomodar quem é muito sensível, então pulem essa parte do vídeo. Vou mostrar agora. Isso aqui é uma imagem de ressonância magnética, onde nós podemos ver aqui na parte inferior direita da figura, que é o lado esquerdo do cérebro do paciente, uma lesão grande que tem edema termométrico para inchaço, com captação de contraste, e é uma aparência típica de tumores do tipo glioblastoma. Existem subtipos de glioblastomas também. Isso não interessa tanto agora nessa apresentação. Fato é que esse era o tipo de célula de tumor que estava sendo estudado. Pois bem, voltando então agora para a pesquisa. Bom, os pesquisadores então tinham células de cérebro humano saudáveis e células de glioblastoma, do tumor. Eles pegaram essas células e separaram em dois grupos. Um grupo recebeu essa terapia de biocampo, tanto as células normais quanto as células de tumor, e o outro grupo não recebeu essa terapia. Era o grupo controle. Pois bem, e o que é que eles viram ao final do tratamento? Eles viram que, em comparação com o grupo controle que não recebeu terapia, o grupo que recebeu a terapia de biocampo, nas células tumorais, houve uma aceleração do processo de morte celular das células tumorais e as células saudáveis tiveram uma redução na taxa de morte celular. Ou seja, a terapia de biocampo, por esse estudo, teve um efeito protetor para as células cerebrais normais e um efeito de combate, digamos assim, de ataque às células de tumor cerebral. Agora vamos avaliar aqui um outro estudo que foi muito interessante. Esse estudo coletou células do disco intervertebral de ratos. Disco intervertebral, para quem não se recorda, é um disco que funciona como um amortecedor na coluna vertebral dos animais vertebrados, né? Eles pegaram células desses discos intervertebrais, colocaram em laboratório e separaram em dois grupos. Um grupo dessas células recebeu Reiki verdadeiro
E outro grupo recebeu falso reiki, que em inglês se chama sham, S-H-A-M, reiki. Sham reiki é isso é uma técnica usada para estudar, digamos, o efeito placebo. Geralmente em estudos que você está testando um remédio, que você dá, por exemplo, com uma cápsula, um comprimido, você tem a cápsula e o comprimido do remédio verdadeiro e você tem de um placebo que é de uma substância inativa. Como o reiki é, entre aspas, um procedimento, para você simular melhor um possível efeito placebo, você faz um falso procedimento, que é o que eles chamam de falso reiki. É quando você tem todos os movimentos e os procedimentos que são semelhantes ao que são feitos no reiki, mas sem acionamento do fluxo de energia. Pois bem, então a gente tinha aqui esses dois grupos de células de disco intervertebral de ratos. Um grupo recebeu reiki, outro grupo recebeu falso reiki, e eles analisaram comportamentos bioquímicos, principalmente de duas coisas. Número 1, eles analisaram a emissão de biofótons. Já se sabe hoje em dia que estruturas orgânicas e células vivas, elas emitem fótons, elas emitem luz. É uma quantidade que normalmente é muito pequena para ser visto a olho nu, mas que pode ser captada com a ajuda de aparelhos específicos. E o que é que eles viram? Vamos olhar agora aqui esse gráfico do lado esquerdo na parte inferior. Em azul nós temos a emissão de biofótons das células que receberam reiki verdadeiro, em vermelho das que receberam falso reiki. E ao longo dos dias de tratamento nós vemos que consistentemente a emissão de biofótons foi maior no grupo de células que recebeu o reiki verdadeiro em relação ao grupo que recebeu o falso reiki. Além disso, vamos olhar agora a coluna aqui da direita. Aqui eles analisaram a expressão de proteínas e substâncias associadas aos processos de reparo celular e tecidual. E eles viram que houve um aumento significativo no colágeno tipo 2 e em agricanos. Essas são duas substâncias que estão envolvidas no processo de reorganização tecidual. Então, neste estudo aqui, houve um efeito do reiki verdadeiro em relação à aplicação de falso reiki nesses quesitos para essas células de laboratório. Vamos agora avaliar dois estudos que foram do mesmo grupo de pesquisadores, o da esquerda em 2008 e o da direita em 2006, que usaram ratos em laboratório para avaliar o efeito do reiki. Pois bem, vamos olhar agora o estudo da esquerda. Nesse estudo da esquerda, eles pegaram os ratos de laboratório e expuseram esses ratos a um nível alto de ruído, que é estressante para os ratos. E eles estavam interessados em ver se, quando esses ratos recebiam esse ruído, eles geralmente têm um aumento em frequência cardíaca. Além disso, também costuma haver uma alteração de pressão arterial. Eles pegaram esses ratos, expuseram esses ratos ao ruído e aplicaram o reiki verdadeiro. Após alguns dias, eles repetiram esse procedimento, mas ao invés de aplicar reiki verdadeiro, aplicaram falso reiki. E o que é que eles viram? Que a aplicação de reiki verdadeiro em relação ao reiki falso causou uma menor variação da frequência cardíaca nesses ratos. Nesse estudo não houve alteração na pressão arterial. Olhando o artigo da direita agora, nós também vamos ver esse artigo que investigou a lesão em vasos microscópicos dos intestinos de ratos que foram expostos a ruído intenso. Então, nesse grupo aqui, o que eles fizeram? Eles separaram os ratos de laboratório em um grupo que não foi exposto ao ruído e outros 3 grupos que foram expostos a ruído. Nos grupos que foram expostos a ruído, um grupo não recebeu tratamento nenhum, um grupo recebeu reiki falso e um grupo recebeu reiki verdadeiro. E eles estavam interessados em ver se havia mudança na taxa de lesão dessa microvasculatura intestinal dos ratos. E o que foi visto é que, em comparação a todos os outros grupos, o grupo de ratos que recebeu reiki teve uma menor taxa de lesão de vasos microscópicos intestinais quando expostos ao ruído. Muito bem, mas o que nós temos de evidências científicas do reiki em humanos?
Vamos começar agora dos estudos que fazem relatos ou séries de casos. Vamos agora comentar sobre o relato de um caso muito rico de informações de um paciente dos Estados Unidos, se não me falha a memória. Pois bem, esse é um paciente que na época tinha 54 anos e tinha hepatite C. Ele já havia tentado o tratamento convencional para tratar a hepatite C, mas que não havia dado certo. Ele também era portador de obesidade, síndrome metabólica, asma, hipertensão arterial. Bom, o que estava sendo programado para ele era de tentar agora um tratamento experimental com altas doses de medicamentos para tratar a hepatite C. Porém, é um tratamento com alto risco de eventos adversos. Um dos eventos adversos que esse tratamento pode causar é uma queda no número de leucócitos e de neutrófilos, que são células do sistema imune. Se essa queda for muito grave, o tratamento tem que ser interrompido. E é um tratamento prolongado. Foi mais de 1 ano de tratamento que esse paciente realizou. Bom, no início do tratamento, esse paciente estava se sentindo muito mal e uma das pessoas que estava acompanhando era uma médica brasileira, espírita, que fez uma sessão de passe. Passe, para quem não conhece, é uma cerimônia, um ritual, um procedimento da religião espírita, à semelhança de outros procedimentos que existem em outras religiões. Não é o foco da nossa discussão agora, mas isso foi feito inicialmente para ver se ele se sentia melhor junto com as demais medidas que foram feitas. Ele se sentiu melhor, mas o que foi que eles perceberam? Eles perceberam que as contagens dessas células do sistema imune, de leucócitos e neutrófilos, melhorou depois da sessão do passe. Então, eles decidiram experimentar o seguinte. Vamos passar aqui o slide. Bom, o paciente recebeu o passe e teve um aumento das suas contagens celulares. Então, nós estamos vendo aqui agora um gráfico que mostra no eixo X o tempo e aqui nessa barra azul escura que eu estou apontando com a caneta é a contagem de leucócitos totais, o total de células brancas no hemograma. E esse cinza mais claro menor aqui são dos neutrófilos, que são um tipo específico de célula de defesa. Pois bem, o paciente tinha começado o tratamento, estava na 7ª semana de tratamento, suas contagens celulares caindo, e aí ele recebeu o passe espírita. Depois que ele recebeu o passe espírita, os pesquisadores observaram que houve uma certa resposta, mais evidente na contagem de leucócitos totais. Bom, o tratamento continuou e ao longo das semanas as contagens continuaram a cair. Então, o que foi feito? Quando as contagens dele iam se aproximando de um número muito baixo, eles aplicaram sessões de Reiki. E eles verificaram o seguinte: após todas as sessões, havia um aumento na semana seguinte, tanto das células totais de defesa, dos leucócitos totais, quanto dos neutrófilos. Isso se repetiu depois da primeira aplicação, depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta e depois da 5ª sessão. Esse paciente, mais na frente, participou de um evento onde havia indivíduos não treinados que fizeram uma dinâmica de tentar transmitir boas intenções para eles. E eles avaliaram as contagens celulares dele depois disso e viram que esse evento com indivíduos não treinados não teve o mesmo padrão de resposta em relação ao Reiki e o passe espírita. Mas não foi só isso. Junto da avaliação das contagens celulares, os pesquisadores também colocaram um gerador de números aleatórios na sala onde as sessões aconteciam. Então, vamos olhar esse gráfico aqui. Como é que esse aparelho funcionava? Esse era um aparelho que gerava uma sequência de números aleatória. Então, vamos olhar aqui essa parte da esquerda da imagem agora. Nós vemos aqui o gráfico, tem essa linha reta aqui horizontal e essa linha preta mais escura. Essa linha preta é o comportamento da geração de números. Então, quanto mais perto dessa linha do meio aqui horizontal, mais aleatório está, digamos assim. Quanto mais essa linha preta se afasta do meio aqui,
menos aleatório está se tornando a geração de números, ou seja, essa geração está sendo direcionada, tudo bem? Esse gráfico aqui na esquerda é o gráfico da geração de números aleatórios num setor do hospital, onde tudo isso aconteceu, num horário de funcionamento normal. Bom, vamos ver agora a coluna aqui da direita. Na coluna da direita, nós temos aqui o registro do gerador de números aleatórios na sala onde era aplicado o reiki. Nós vemos que o gráfico é dividido aqui na metade, ó, tem uma área que é um cinza mais escuro e uma área que é um cinza mais claro. Esse cinza mais escuro é a geração de números dentro da consulta com o aplicador de reiki, mas antes de iniciar a aplicação do reiki propriamente dito. O lado direito aqui, que é um cinza mais claro, é já na aplicação de reiki propriamente dita. E o que é que se verificou? Se verificou o quê? Primeiro, a geração aleatória dos números na sala do praticante, mesmo fora das sessões de reiki, já era diferente em relação à geração dos números em outro setor do hospital. Mas, além disso, dentro da mesma sala, com as mesmas pessoas, quando era iniciada a aplicação do reiki propriamente dito, o comportamento do gerador mudava ainda mais. Isso ocorreu em todas as sessões, ou seja, em todas as sessões de aplicação de reiki, principalmente quando a aplicação propriamente dita era iniciada, o comportamento de geração aleatória ficava marcadamente alterado. Aqui tem o registro de 4 das 5 sessões, eu não consegui encaixar todas na figura. Eles também colocaram esse gerador de números aleatórios naquele evento onde tinham os indivíduos não treinados. E no grupo de indivíduos não treinados não houve essa alteração na geração dos números, o que significa que aparentemente houve algum impacto do reiki nessa geração de números aleatórios. Agora nós vamos ver uma série de casos, ou seja, um conjunto de casos de um grupo, onde eles avaliaram pacientes que tinham epilepsia refratária, ou seja, eram pacientes que mantinham crises convulsivas, mesmo já usando 3 ou mais fármacos antiepilépticos em dose plena e com boa aderência, ou seja, casos muito complexos. Pois bem, esses pacientes foram submetidos a um tratamento que não era somente de reiki, era de reiki e meditação transcendental. E os pesquisadores avaliaram a frequência da ocorrência de crises epilépticas, níveis de neurotransmissores e de enzimas importantes para a função neurológica antes e depois do tratamento. E o que é que foi visto? Pois bem, olhando aqui do lado esquerdo, aqui na tabela 3, nós vemos a taxa de crises mensais de cada paciente, ou seja, nós tínhamos 15 pacientes, alguns homens e algumas mulheres. Aqui, essa coluna da esquerda é a coluna antes do tratamento e aqui depois do tratamento. E em todos os pacientes houve uma redução muito significativa da frequência de crises por mês. Mas, além disso, houve também alteração, vamos ver agora aqui essa figura do lado direito, naqueles marcadores biológicos associados à função neurológica. Então, a aplicação do reiki junto com a meditação transcendental teve um impacto não só nos fatores bioquímicos de interesse para saúde neurológica e controle de epilepsia, mas também, nessa série de casos, houve uma redução importante na taxa de crises, ou seja, no comportamento da doença desses pacientes num sentido benéfico para eles. Agora um outro estudo, vamos ver aqui agora esse estudo do lado esquerdo. Esse estudo do lado esquerdo, ele fez o seguinte, esse estudo pegou indivíduos e praticantes de reiki e pessoas que não tinham experiência com reiki. Então você tinha um grupo de pacientes, alguns deles receberam reiki verdadeiro e o outro falso reiki. E
Nesse estudo aqui, tanto o aplicador quanto o paciente estavam com eletroencefalogramas sendo registrados. Eletroencefalograma é o exame que mede a atividade elétrica cerebral. Tanto do paciente quanto do aplicador. Tanto do grupo onde estava ocorrendo o reiki verdadeiro, quanto do grupo onde era falso reiki. E o que foi visto? Foi visto que somente no grupo onde foi feito o reiki verdadeiro, houve uma faixa de atividade cerebral na qual a atividade elétrica cerebral do praticante e do receptor tinham coerência, ou seja, digamos assim, naqueles parâmetros do exame, naquele período, a atividade elétrica das duas pessoas se harmonizaram, se aproximaram, digamos assim. Vamos ver agora o estudo aqui da direita. Esse foi um estudo que foi realizado num serviço de saúde que atendia principalmente público da área militar, que aplicou o reiki em 30 pacientes e avaliou antes e depois. E o que foi que esse estudo viu? Esse estudo viu que somente nesse grupo, não tinha controle, não tinha placebo, houve melhora na dor desses pacientes, houve melhora para suas atividades diárias, melhora para caminhar, melhora nos relacionamentos, melhora no sono, melhora no prazer de viver e redução de estresse, com a maior parte dos pacientes falando que aprovaram a aplicação do reiki e que gostariam de manter a atividade. Esse é um estudo que tem uma série de limitações por ter um grupo só, mas já é um bom local para começarmos. Vamos ver agora esse novo estudo aqui do lado esquerdo. Esse estudo tem um design parecido com o anterior. São pacientes de clínica de hemodiálise, 15 pacientes que receberam reiki 2 vezes por semana, por 4 semanas. E o que é que foi visto? Foi visto que, de maneira geral, houve uma melhora de vários sintomas de incômodo a esses pacientes, principalmente de fadiga. E, além disso, foi feita uma entrevista com os funcionários e, pelo relato, eles inicialmente estavam meio hesitantes com a realização dessa prática, mas que, ao longo do trabalho, eles viram que não interferiu com o seu fluxo de trabalho e eles pensaram que sim, o reiki poderia ser integrado no fluxo prático ali do serviço. Agora, aqui do lado direito, nós temos um estudo com um modelo bem parecido, que avaliou crianças com paralisia cerebral, que normalmente são pacientes que têm muitos sintomas e sintomas muito intensos e incômodos. Bem, eles aplicaram reiki nesses pacientes e o que foi visto é que houve uma redução significativa de dor e uma tendência de melhora em sintomas de raiva, por exemplo. Uma tendência de melhora. Bom, esse estudo da direita tentou focar em alterações bioquímicas ou eletrofisiológicas presentes a pessoas que recebiam reiki. Então, esse estudo pegou 23 pessoas, aplicou reiki e quis avaliar alterações bioquímicas nessas pessoas antes e depois. O que foi que eles acharam? Eles viram que essas pessoas estavam bem menos ansiosas, ou seja, houve uma melhora da ansiedade, mas nós tivemos algumas alterações bioquímicas. O nível de imunoglobulina A, o IgA, na saliva aumentou significativamente, o que é interessante, já que a nossa saliva tem níveis de IgA normalmente para fins de controle de população microbiana na nossa boca. Então, parece ser interessante esse efeito. Além disso, houve uma redução da pressão arterial, não teve relato de hipotensão, e sim uma tendência à redução da pressão, e algumas alterações no comportamento elétrico e de temperatura da pele durante a aplicação do reiki. Então, alguns efeitos biológicos parecem ter acontecido segundo esse trabalho. Esse estudo aqui agora do lado direito, ele
fez o seguinte, ele convidou vários praticantes de Reiki. Então, no total, foram 99 praticantes de Reiki que participaram do estudo. E cada praticante conversou com os seus clientes e convidou eles a responderem à pesquisa antes e depois da sessão. Então, houve um total de 1.411 sessões com resposta dessas perguntas e, de maneira geral, o que foi visto é que houve uma melhora no humor, em dor, em cansaço, em sonolência, em náusea, em apetite, em falta de ar, ansiedade, depressão e bem-estar de maneira geral. Todos estatisticamente significativos. Qual é o problema com esse estudo? É um estudo que, apesar de ter uma quantidade de pessoas e de sessões muito grandes, não tinha grupo controle, só viu as pessoas que receberam Reiki, e pelo fato de que eram pessoas que estavam em contato direto com os aplicadores, eram os aplicadores que convidavam as pessoas a participar, é possível sim que isso tenha em parte influenciado na percepção dos resultados. Então, é uma informação interessante, mas nós ainda temos que procurar estudos mais robustos e mais certeiros para ver o efeito do Reiki. Pois bem, para a gente tentar se aproximar desses efeitos com mais confiança, nós vamos ver agora os ensaios clínicos, que são estudos experimentais, onde normalmente vai ter um grupo que vai receber o Reiki e um grupo que vai ser o controle ou o placebo. É importante falar que agora a gente vai ver os ensaios clínicos que usaram placebos e controles não específicos. Vocês lembram que a gente conversou sobre o falso Reiki e que é, bem entre aspas, um tipo de placebo específico para estudos com Reiki? Pois bem, os ensaios clínicos que nós vamos ver agora não usaram isso. Então, teve o grupo de pacientes que recebeu Reiki e o outro grupo era um grupo que ou não recebia nada ou então recebia alguma outra medida que não buscava imitar o Reiki, então não tinha essa semelhança no procedimento e que muitos dos artigos não chegavam a descrever exatamente como que o placebo era feito. Pois bem, por que é importante a gente avaliar esses estudos com placebo? Porque, principalmente entre os estudos antes de 2010, nós tínhamos uma limitação muito grande da qualidade desses estudos. Não que os estudos eram ruins, mas a informação que eles nos davam não eram tão confiáveis justamente por limitações metodológicas, por causa dessa questão da possibilidade de um forte efeito placebo, que foi o fato mais realçado nessa revisão de literatura aqui de 2009. Então, é por causa disso que nós temos que valorizar esses estudos que têm uma qualidade metodológica mais robusta. Pois bem, vamos agora avaliar esses dois artigos. Primeiro, o artigo aqui da esquerda de 2007. Esse estudo aqui da esquerda foi um estudo de pacientes que tinham câncer, avaliando efeitos da aplicação de Reiki. Então, esse estudo dividiu os pacientes em dois grupos. Um grupo recebeu Reiki. Como é que ele recebeu Reiki? Recebeu Reiki durante alguns dias, aí parava, tinha um período onde ficava sem receber Reiki, o paciente era monitorado, depois voltava a receber Reiki de novo durante um tempo, e depois parava de novo e era monitorado de novo. Esse era um grupo. O outro grupo era um grupo controle, que não recebeu tratamento específico e que foi orientado descanso. E os pacientes foram monitorados ao longo do tempo. E o que foi que eles viram? Bem, eles estudaram 16 pacientes, então é um estudo pequeno. E, de maneira geral, eles viram que a fadiga diminuiu no grupo que recebeu Reiki em comparação ao grupo de descanso. O grupo que recebeu Reiki também teve uma melhora significativa na qualidade de vida. E que, quando você pega o grupo que recebeu Reiki antes da primeira sessão e avaliava ele como eles estavam depois da última sessão, houve uma melhora em termos de cansaço, dor e ansiedade que não foram vistos no grupo que não eram vistos quando os pacientes estavam em descanso.
Vamos agora ver esse artigo aqui da direita, que foi um artigo que avaliou pacientes que foram fazer cirurgia de joelho, artroplastia total do joelho, uma cirurgia extensa. Bom, esse estudo avaliou 43 pacientes, dividiram em 2 grupos. Um grupo recebeu reiki, o outro grupo não recebeu reiki. Todos os pacientes foram fazer essa cirurgia num dos joelhos, no mesmo hospital. Eles avaliaram dor antes e depois do reiki, tanto antes da cirurgia, quanto na recuperação anestésica e nos 3 dias de pós-operatório. E o que eles viram foi que as sessões com reiki levaram a uma redução da dor, tirando aquelas sessões na recuperação pós-anestésica. E que, de maneira geral, os pacientes responderam positivamente aos questionários. Não houve diferença estatisticamente significativa na quantidade de uso de medicação analgésica entre os 2 grupos. Vamos ver agora esse estudo aqui da esquerda. É um estudo que avaliou o efeito do reiki em pressão arterial e consumo de álcool em adultos jovens. Ele dividiu, então, esses pacientes em 2 grupos, o grupo experimental que recebeu reiki e o grupo controle que não recebeu reiki. E o que eles verificaram é que depois das sessões de reiki, houve uma redução da pressão arterial. Aqui eles usaram especificamente a pressão arterial média, que você pega a pressão sistólica e diastólica, aplica uma fórmula e chega nesse valor, e que houve melhora também no consumo de álcool desses pacientes que receberam reiki em relação ao outro grupo. Esse estudo aqui da direita avaliou o efeito em pessoas que vivem com HIV, deles receberem reiki com música ou música sozinha. Ele não deixa claro se foi musicoterapia ou se era... eram pacientes sem musicoterapia. Pois bem, o que eles avaliaram? Eles viram que o grupo que receberam as 2 intervenções, reiki e grupo de música, tiveram uma melhora nos sintomas em relação ao outro grupo. Em particular, alívio de dor e alívio de estresse, ansiedade e depressão nesse grupo de pacientes que recebeu reiki com música em relação ao grupo que recebeu somente música. Esse estudo aqui da esquerda dividiu os pacientes em 2 grupos. Eram pacientes que estavam fazendo hemodiálise, um grupo do reiki e outro grupo controle, 30 pacientes em cada um dos 2 grupos, e eles viram que o grupo que recebeu reiki teve menor fadiga e ansiedade. Esse estudo aqui da direita avaliou adolescentes com dismenorreia. Dismenorreia é dor muito intensa na menstruação. Bom, eles pegaram 38 pacientes no grupo que recebeu reiki, 37 no grupo placebo. Esse é um artigo que eu não consegui acesso à versão completa dele, tenho somente esse resumo. Então, não ficou claro se esse foi um placebo inespecífico ou se eles usaram placebo de falso reiki. Bom, o artigo conclui que parece que houve um efeito benéfico em termos de redução de dor e fadiga em adolescentes com dismenorreia, não suficiente para melhorar a qualidade de vida, pelos instrumentos que eles utilizaram para quantificar a qualidade de vida neste estudo aqui. Nesse estudo aqui da esquerda agora, bem recente inclusive, o estudo desse ano de 2024, eles avaliaram o efeito do reiki em sintomas de menopausa e verificaram que o grupo que recebeu reiki teve uma redução de sintomas somáticos, ou seja, sintomas corporais, principalmente as ondas de calor, sintomas psicológicos como ansiedade e queixas da parte urogenital nas mulheres durante a menopausa. Uma observação interessante desse estudo é que esse foi um estudo que usou o reiki à distância. Mais para frente na apresentação nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema. A maior parte dos estudos que nós estamos vendo até agora usa reiki com o praticante e o receptor no mesmo local. Aqui na direita nós temos um estudo com pacientes com esclerose múltipla, 30 pacientes no grupo controle, 30 pacientes no grupo que recebeu reiki, e o que foi verificado é que o grupo que recebeu reiki teve uma melhora importante tanto na qualidade do sono quanto em sintomas de fadiga. Então, o artigo encoraja o uso do reiki para esses pacientes.
Bom, aqui na esquerda nós temos um estudo que avaliou o efeito do reiki no pós-operatório de mulheres que fizeram cirurgia de parto cesáreo. Eles avaliaram dor, ansiedade e alterações hemodinâmicas, frequência cardíaca, pressão arterial. Pois bem, o que é que eles avaliaram? Eles avaliaram que no grupo que recebeu reiki, você teve uma redução de dor, uma redução de ansiedade, você teve uma redução da frequência respiratória, o que geralmente significa um melhor bem-estar, ou pode estar associado também ao fato dos pacientes estarem menos ansiosos ou com menos dor. Teve também uma diferença em relação na dor, na frequência de uso de analgésicos. Os pacientes do grupo que recebeu reiki precisaram de um número menor de analgésicos e esses analgésicos podiam ser mais espaçados, eles não precisavam ser tão frequentes quanto no outro grupo controle, que apenas foi de descanso sem uma outra terapia mais específica. Nesse estudo aqui, eles não verificaram mudanças nos dois grupos em relação à pressão arterial ou frequência cardíaca. Esse outro estudo aqui da direita foi um estudo com universitários, 40 universitários, e dividiu e pegou dois grupos. Metade tinham mais sintomas de depressão e ou ansiedade, e a outra metade menos sintomas de depressão e ansiedade. E eles foram para o grupo que recebeu reiki ou o grupo que não recebeu reiki. E o que eles viram de maneira geral é que o grupo que recebeu reiki, de maneira geral, teve uma melhora no humor e uma melhora na sensação de bem-estar. E essa melhora foi evidente no grupo que tinha mais sintoma em relação ao grupo que tinha menos sintomas, sugerindo que quanto maior a intensidade do distúrbio, quanto maior a intensidade do sofrimento, mais potente o efeito do reiki neste estudo aqui. Pois bem, agora nós vamos entrar numa sessão que é realmente muito interessante, que foram os ensaios clínicos, ou seja, os estudos com experimento, que dividiram pacientes em dois grupos, mas agora teve o grupo de pacientes que recebeu reiki e tinha também o grupo que recebeu falso reiki, para tentarmos isolar de fato o efeito real da aplicação do reiki em si e não um efeito da placebo pela percepção do paciente de estar recebendo essa sessão, essa aplicação. Pois bem, nesse estudo aqui da esquerda, ele é importante para a gente entender como é delicada essa questão de elaborar, fazer e interpretar estudos científicos. Nesse estudo aqui, eles pegaram 189 participantes e dividiram em 3 grupos. Um grupo recebeu reiki verdadeiro, um grupo recebeu falso reiki e o outro grupo, nada, controle. Eram grupos de pacientes que estavam recebendo quimioterapia. Pois bem, o que eles avaliaram? Eles avaliaram que tanto o grupo que recebeu reiki verdadeiro como o grupo que recebeu falso reiki tiveram melhora nos instrumentos que medem conforto e bem-estar em relação ao grupo que não recebeu nada. Então, isso nos mostra que a gente tem que tomar muito cuidado nessa interpretação das pesquisas científicas e tentar, quando possível, ver os estudos que usam esses placebos mais elaborados, digamos assim, porque é um efeito real e é um efeito significativo que deve ser levado em consideração. Bom, esse estudo aqui da direita avaliou os pacientes em pós-operatório também de cesárea e também era um estudo com 3 grupos, os pacientes que receberam reiki, o grupo do falso reiki e o grupo controle. Foi um total de 45 pacientes e o que foi visto aqui, em relação ao grupo de falso reiki e ao grupo controle, o grupo que recebeu o reiki de verdade teve uma redução de dor, significativa inclusive. Essa aqui foi a redução de dor dentro... O grupo que recebeu reiki teve uma redução de dor de 76% entre o início do tratamento e o final do tratamento. De maneira geral, quando nós comparamos os grupos, o grupo que recebeu reiki verdadeiro teve menor taxa de dor, usou menos analgésico e os analgésicos podiam ser mais espaçados entre um e outro do que o grupo tanto do falso reiki quanto o do controle.
Bom, esse estudo aqui da esquerda particularmente me interessa porque ele avaliou o efeito do reiki para fim de reduzir burnout em profissionais da área da saúde mental. Para quem não conhece o termo burnout, burnout é uma condição de desgaste extremo, geralmente associado a pessoa fazer uma atividade de alguma forma que não está sendo bacana para ela, e isso cursa com vários sintomas de saúde mental muito importantes. Então eles dividiram esses pacientes em dois grupos, o grupo que recebeu o reiki verdadeiro, o grupo que recebeu o falso reiki, e verificaram que o grupo que recebeu o reiki verdadeiro teve uma melhora nos marcadores de saúde mental em relação ao grupo que recebeu falso reiki. Nesse estudo aqui da direita, nós temos um estudo onde eles aplicaram reiki em pacientes que iam fazer endoscopia. Antes da endoscopia, para avaliar o efeito principalmente em estresse e conforto desses pacientes. Então, comparando o grupo reiki com falso reiki, o grupo de reiki verdadeiro teve uma redução de estresse do paciente, redução da ansiedade e um aumento no conforto do paciente. Agora nós temos um outro estudo, esse aqui do lado de 2021, que separou as pessoas em 3 grupos, o grupo que recebeu reiki, falso reiki e o grupo controle. Eles tiveram 48 indivíduos nessa amostra, divididas nesses 3 grupos, e eles não encontraram nenhuma diferença estatisticamente significativa. Quando alguém da área da saúde fala estatisticamente significativa, em geral a gente está querendo dizer que se for encontrada uma diferença, quer dizer que a chance dessa diferença ter acontecido por puro acaso é menor do que 5%. É isso que, em geral, significa estatisticamente significativo na área da saúde, de uma maneira extremamente simplificada. Isso pode ter acontecido porque quanto mais grupos você cria no estudo, maior a quantidade de pessoas que você precisa, mas nós vemos aqui que existem estudos de reiki com vários resultados, incluindo resultados negativos também, como foi o caso desse estudo aqui. Aqui na direita agora, nós temos um outro estudo que também tinha 3 grupos, reiki verdadeiro, falso reiki e o grupo controle, com 93 pacientes que nos quais foi realizada cirurgia abdominal aberta, e eles avaliaram ansiedade, dor, medo e saturação de oxigênio. E o que esse estudo aqui encontrou é que, de maneira geral, os pacientes que receberam reiki tiveram uma melhora nos níveis de medo, ansiedade, dor e saturação de oxigênio. Agora aqui nesse slide nós temos uma situação que é muito interessante, mais uma vez ressaltando aquele ponto como nós temos que ter cuidado para avaliar a evidência científica. Nós temos aqui 2 estudos que estudaram reiki em pessoas com fibromialgia. Na esquerda nós temos um estudo de 2023, na direita nós temos um estudo de 2008. Os 2 grupos utilizaram reiki verdadeiro e um grupo de falso reiki. O artigo da esquerda, que é o mais recente, encontrou uma diferença, um efeito benéfico do reiki para esses pacientes, enquanto o artigo da direita, de 2008, não encontrou. É muito interessante a discussão de por que isso pode ter acontecido. O trabalho da esquerda teve um total de 50 pacientes, o da direita, 100. Porém, o grupo da esquerda só teve 2... O artigo da esquerda tinha 2 grupos, os do reiki, falso reiki, e o da direita tinha 4 grupos, porque eles eram divididos em diversas outras questões. E como a gente já falou anteriormente, quanto mais grupos você tem no estudo, aumenta muito o número de pessoas que você precisa para você ter uma certeza maior nos seus resultados. É possível que isso tenha colaborado para a diferença que a gente tem aqui de resultado, mas isso aqui é para ressaltar como você pode ter 2 estudos científicos sobre o mesmo assunto que nos dão respostas diferentes e que nós temos que avaliar essas questões com cuidado.
Bom, agora aqui na esquerda nós temos um estudo que verificou o efeito de reiki em pacientes que tiveram AVC e estavam naquela fase de reabilitação após o AVC. Então, eles tiveram 50 pacientes, dividiram em 3 grupos, teve o grupo que recebeu a aplicação de reiki por um mestre reiki, um praticante de reiki com mais tempo e experiência, e o reiki tem níveis, 1, 2 e 3, onde quanto maior o nível do praticante, em geral, melhor tende a ser o resultado de sua sessão, no sentido de que ele tende a ser capaz de canalizar a energia reiki de uma maneira mais benéfica, digamos assim. Você teve o grupo com praticante de reiki, ou seja, praticantes de reiki que não tinham tanta experiência quanto o mestre reiki, um grupo com falso reiki e um grupo sem tratamento. E eles viram que, de maneira geral, para termos de reabilitação do AVC, não houve diferença entre os grupos. Analisando algumas informações mais a fundo, possivelmente um possível efeito em humor e energia dos pacientes, mas é um tipo de análise que, quanto mais profundo a gente tenta buscar nessas informações, maior é a chance da gente estar lidando com algum fator de confusão ou algum efeito de um acaso estatístico. Então é uma informação bem menos confiável, digamos assim, do que a pergunta principal do estudo, que foi a recuperação mesmo mais de movimento e sensibilidade. E o que eles mediram principalmente nesse estudo foi a funcionalidade, ou seja, o nível de independência, de capacidade de fazer as coisas dos pacientes. E nesse estudo aqui não houve diferença entre os grupos. Novamente, a gente cai naquela questão de que tinha 4 grupos para um número relativamente pequeno de pacientes para esse número de grupos, foram 50 pacientes. Mas ainda assim, sem diferenças significativas para a medida principal, que foi essa medida aqui de independência. Quando os pesquisadores foram avaliar outras informações mais a fundo, eles encontraram indícios de possíveis benefícios em humor e energia, mas são informações bem menos confiáveis, que a gente tem que ter muito cuidado quando for interpretar. No estudo aqui da direita, nós tivemos um estudo focado em avaliar alterações no sistema nervoso autônomo em pessoas que receberam reiki. Então, esse estudo pegou 45 pessoas, dividiu em 3 grupos. O que não recebeu nada, só ficou quieto numa sala. Um que recebeu falso reiki e o que recebeu reiki verdadeiro. E o que eles encontraram é que o grupo que recebeu reiki verdadeiro teve uma resposta em frequência cardíaca e pressão arterial diastólica em comparação tanto ao grupo placebo falso reiki, quanto o grupo controle. Esse trabalho aqui da esquerda foi um trabalho bem curioso, onde eles avaliaram o efeito do reiki para pacientes que estavam respirando com a ajuda do ventilador mecânico e precisavam fazer o processo de transição para conseguir respirar sem a ajuda do aparelho, que é uma fase que é bem complexa e delicada. Muitas coisas podem acontecer, um risco significativo de complicações. Esse estudo aqui teve o grupo do reiki e do falso reiki, desses pacientes que estavam recebendo a ventilação mecânica, foi um total de 256 pacientes, e o achado principal que eles encontraram foi uma menor agitação no grupo de pacientes que recebeu reiki verdadeiro. Eles precisaram de uma dose menor de remédios para agitação, principalmente o haloperidol. Uma observação agora com um praticante de reiki é que, de maneira geral, aplicar reiki num paciente que está em situação crítica na UTI é uma situação bastante delicada e que é vista com muita cautela e caso a caso. Nem tanto pela possibilidade do reiki ter um efeito negativo nesse paciente, mas por causa de outras questões do reiki que nós não tocamos aqui nessa conversa, implicações em outros domínios filosóficos e espirituais, a aplicação de reiki em pacientes nessa situação é uma coisa mais delicada. Não é que seja proibido, mas é delicado, mas ainda assim interessante que eles realizaram esse estudo e com tantos pacientes, 256, para um estudo que não tem normalmente grandes patrocinadores com interesse econômico, é um número bem significativo. Bom, esse estudo aqui da direita foi um estudo que avaliou o efeito do reiki no nível de estresse de cuidadores de pessoas com câncer. Então não foi no paciente com câncer, foi no cuidador. Pessoas que cuidam
de indivíduos com doenças graves estão sujeitas a uma série de complicações, porque é um processo extremamente desgastante, pode ser extremamente desgastante para muitas pessoas. Então, foi avaliado o efeito do reiki, teve o grupo de falso reiki, o grupo de reiki verdadeiro, e foi avaliado esse índice aqui, que é o Caregiver Strain Index, que em tradução livre seria mais ou menos o índice de desgaste, de estresse do cuidador. O que foi visto é que, de maneira geral, o grupo que recebeu o reiki verdadeiro teve uma melhora nesse parâmetro. Além disso, também houve uma redução da pressão arterial no grupo que recebeu o reiki verdadeiro e, de maneira geral, todos os cuidadores que receberam a sessão reiki falaram que se sentiram mais aliviados e que até algumas queixas físicas que eles tinham diminuíram também. Pois bem, agora nós vamos falar de revisões da literatura. Aqui a gente não está mais falando de experimentos isolados, mas sim de pesquisadores que reuniram várias informações científicas num único trabalho para tentar chegar numa informação mais robusta, mais concreta. Bom, a primeira revisão que nós temos foi essa revisão aqui de 2019, num periódico muito respeitado, diga-se de passagem, do BMJ. Esse estudo avaliou o efeito de reiki para dor, ansiedade e depressão e qualidade de vida, principalmente para pacientes em situação de cuidado paliativo. E, de maneira geral, a revisão traz que a terapia com reiki foi útil para aliviar a dor, diminuir a ansiedade e depressão e de melhorar a qualidade de vida em diversas condições. E ressalta que a literatura científica tem limitações pela pouca quantidade de estudos e muitas vezes estudos que não têm um número de pessoas na amostra tão grande. E incentiva a adoção do reiki aí nos serviços de cuidados paliativos e a continuação da pesquisa científica na área. Tal é, novamente, essa questão de limitações dos estudos, que muitas vezes nós não temos uma quantidade de estudos tão grande, ou os estudos têm limitação porque não conseguem recrutar tantas pessoas, que nós temos uma outra revisão, também da área da saúde mental, que aqui não encontrou que, apesar da limitação do número de estudos, chegou à conclusão de que os resultados encontrados nessa revisão colaboram para estabelecer o potencial benefício do reiki nos cuidados de saúde mental e incentiva também pesquisas com estudos maiores e mais robustos. Vocês vão ver essa frase se repetindo muito. Nós temos aqui agora uma outra revisão que estava interessada no efeito do reiki para a dor de pacientes portadores de câncer. Então, eles fizeram uma revisão de literatura, juntando os pacientes de todos os estudos, nós tínhamos um total de 572 pacientes com câncer. O reiki foi feito de forma em presença física em 6 desses estudos e em um deles foi feito à distância. Em 5 estudos foi visto um efeito benéfico do reiki. Em outros 2, não foi verificado esse efeito benéfico. Então aqui ele conclui falando que a literatura parece apontar na direção de ter um efeito benéfico de reiki para a dor desses pacientes, mas, novamente, existem limitações, controvérsias e incentiva a maiores pesquisas. Voltando novamente àquela questão de limitações da literatura, nós temos essa revisão. Essa revisão não foi só sobre reiki. Foi sobre terapias de bioenergética, que é um outro nome que o uso se assemelha muito às terapias de biocampo. O reiki foi uma das questões pesquisadas nesse artigo, mas tiveram outras. Então, esse total de 21 estudos com 1.375 pacientes não são todos de reiki. E existem outros aí também. É um estudo bem interessante de se ler. Em relação ao reiki, nessa publicação aqui, ele, de maneira geral, não encontrou efeitos positivos para o reiki para nenhuma dessas questões de ansiedade e depressão, estresse e sofrimento mental, fadiga, neurotoxicidade e dor. Essa foi uma revisão para estudos de pacientes que estão recebendo tratamento para câncer, que são tratamentos que podem ter como efeito adverso lesão neurológica, não viram melhora nisso. Mas também nesse estudo,
eles pesquisaram se havia algum efeito adverso do próprio reiki e, de acordo com os estudos aqui, não foram verificados efeitos adversos específicos do próprio reiki. Então, mais uma vez, só ressaltando como muitas vezes pode ser difícil se chegar a uma conclusão, porque nós temos publicações contraditórias. Mais na frente da apresentação, vão ter algumas que vão ser mais específicas de reiki, que talvez tragam uma informação mais clara. Bom, nós temos aqui uma publicação com um título bem provocativo, de 2022, que fala: será que o reiki beneficia os sintomas de saúde mental acima do placebo? Qual foi a conclusão dessa revisão de literatura? Eles chegaram à conclusão de que sim, a evidência até o momento aponta que o reiki consistentemente demonstra um efeito terapêutico acima do placebo para alguns sintomas de saúde mental, e que a evidência científica é particularmente mais importante para sintomas mais intensos. Então, em geral, quanto mais intenso o sintoma, melhor tende a ser o efeito do reiki. Eu deixei aqui do lado direito também uma outra seção desse mesmo artigo, que é interessante, onde ele comenta de algumas limitações dos estudos da literatura. Ele também comenta como não tem uma padronização desses estudos. Os regimes de aplicação de reiki variam muito de uns para os outros, e aí ele questiona se nós poderíamos pensar em regimes diferentes para condições diferentes, mas de maneira geral, no próprio artigo ele coloca também que normalmente é uma coisa muito individualizada, onde o praticante de reiki acaba chegando a um consenso junto com o paciente, analisando ele na sua individualidade. Esse artigo aqui tem um título bem direto. Em tradução livre ele diz assim, reiki é melhor que placebo e tem amplo potencial como uma terapia de saúde complementar. E ele fala que nessa revisão aqui, que foi de 2017, de 13 estudos que se encaixavam nos critérios dessa revisão, 8 demonstraram reiki mais eficaz do que o placebo, 4 não encontraram diferença, mas tinham muitas limitações metodológicas, então isso poderia ser um problema, digamos assim, do estudo e não do reiki, em palavras leigas. E apenas um estudo claramente teve evidência de ausência de benefício. E que, olhando essa informação em conjunto, esses estudos colocam um suporte razoavelmente forte do reiki ser mais eficaz do que o placebo. Vamos falar agora sobre um tópico extremamente polêmico, porque esse reiki com o praticante e o paciente juntos já é controverso, controverso, nós já vimos alguns estudos que colocam que tem já estabelecido um efeito superior ao placebo. O reiki à distância, então, é ainda mais. Reiki à distância, novamente, é quando o praticante e o paciente estão em espaços físicos diferentes. Bom, aqui na esquerda nós temos um estudo que foi realizado durante a pandemia. Foi um estudo que acompanhou um grupo de pessoas que receberam reiki à distância. Foram 25 pessoas, não teve grupo placebo, não teve grupo controle. E, de maneira geral, eles viram que nessas pessoas houve uma redução no estresse e ansiedade que os pacientes relatavam. Esse estudo da direita foi um estudo desse ano agora, de 2024, com 25 pacientes, também acompanhando o efeito do reiki num grupo só, não teve grupo placebo, nem grupo controle. Era um grupo de pacientes que tiveram amputação de extremidade e eles avaliaram dor e bem-estar holístico, com inclusive essa escala aqui, a Holistic Wellbeing Scale, HWBS. Pois bem, o que eles viram é que depois das aplicações nesse grupo de paciente, você teve uma melhora da dor e uma melhora nas escalas aí de bem-estar. Bom, agora nós já temos uns estudos com um design mais interessante. Foi um estudo com um N relativamente pequeno, de 18 pessoas, mas com um grupo controle. 8 pacientes receberam reiki, 10 pacientes estavam no grupo controle. Os pacientes do grupo controle não tinham placebo. Porém, como era um reiki feito à distância, o aplicador estava em outro local, os pacientes não sabiam a quais grupos pertenciam. Então, os pacientes do grupo reiki não sabiam, não tinham certeza se estavam recebendo reiki ou não, e os pacientes do grupo controle também não tinham certeza se estavam recebendo reiki ou não. E o que esse estudo aqui encontrou é que, de maneira geral, o reiki à distância pode diminuir
Dor, ansiedade e fadiga foi um estudo com pacientes oncológicos. Esse estudo aqui da direita foi um estudo também durante a pandemia. Teve o grupo que recebeu de reiki à distância, o grupo que foi o grupo controle, não teve placebo no grupo controle. Foram 30 pessoas no grupo que receberam reiki à distância, 32 no grupo que foi o controle e, de maneira geral, você teve uma melhora na fadiga, uma melhora nos níveis de percepção de energia, uma melhora em níveis de otimismo e de percepção de suporte social e uma melhora em scores de Helpless Approach, que em tradução livre seria mais ou menos scores de desesperança. Pois bem, aqui na esquerda nós temos um estudo que avaliou o efeito de reiki à distância na dor em mulheres após cirurgia cesariana eletiva. Teve o grupo controle, que não teve placebo, mas, novamente, como era reiki à distância, esses pacientes não sabiam qual grupo pertenciam. Eles não sabiam se eles iam ou não receber reiki de fato. Esse estudo não encontrou diferença significativa na dor desses pacientes. Aqui na direita, nós temos uma revisão da literatura de 2008, que avaliou reiki no geral, e eu realcei aqui uma seção do resumo desse artigo que ele comenta sobre um estudo que foi feito para avaliar estresse e essa sensação de desesperança, que verificou um efeito do reiki e reiki à distância em comparação com falso reiki. Pois bem, então, pessoal, depois desse apanhado, quais são as perspectivas que nós temos com base para o caminho aí para a pesquisa científica no reiki com o que a gente já viu da literatura? Bom, é ter um aprofundamento aí, mais estudos investigando os efeitos do reiki à distância. Pode ser interessante porque o estudo do reiki à distância vai levar a um estudo do mecanismo do reiki e, se verificarem de fato maior essa evidência de efeito com a metodologia científica cartesiana, vai gerar um estudo dos mecanismos físicos desse efeito e isso pode ter um uso interessante para alguns conceitos que hoje em dia estão mais ainda na área da física experimental. Então, talvez essas pesquisas, se de fato se aprofundarem, possam trazer para a prática alguns conceitos que por enquanto ainda estão na área mais teórica da física de ponta. Além disso, uma outra perspectiva interessante é que a tendência é cada vez mais instituições e indivíduos se interessarem pelo uso do reiki. Quanto mais instituições e indivíduos usando o reiki, mais dados, experiências e pesquisas científicas deveremos ter, mais informações com mais robusta e maior precisão, provavelmente nós teremos aí no futuro. Uma outra coisa interessante que já está sendo colocada na literatura, eu deixo aqui até uma referência que já conversa sobre isso, é que alguns já cogitam que pode ser interessante as pessoas se capacitarem como praticantes de reiki, para elas se auto-aplicarem dados os potenciais benefícios. Não dependerem tanto de um aplicador externo, isso já é algo que a própria literatura coloca também. Eu queria abrir um parêntese agora, eu estava terminando a apresentação e aí eu tinha feito essa pesquisa com o termo reiki na PubMed no início de julho, que foi quando eu fiz a revisão de literatura inicial para essa aula, mas no dia 25 de julho eu fiz a pesquisa novamente e percebam que teve uma mudança de 8 resultados novos. Então eu fui dar uma olhada para ver o que tinha saído nesse meio tempo e tem alguns estudos bem interessantes. Um estudo foi uma revisão sistemática, uma revisão da literatura de sintomas de fadiga em pacientes com câncer. E o que essa revisão conclui é que o reiki aplicado a pacientes com câncer, nos estudos verificados nessa revisão, apresentou redução de fadiga, melhora da dor, alívio do estresse e melhora da qualidade de vida. Tivemos também essa publicação aqui que foi muito bacana, porque ela ataca bem aquela limitação que nós já conversamos sobre a falta de estudos mais robustos na literatura. Esse estudo aqui foi uma revisão sistemática com meta-análise. Revisão sistemática com meta-análise é uma revisão da literatura, mas é uma revisão que segue uma metodologia muito rígida para tentar chegar a uma resposta bem certeira. A meta-análise é essa figura que vocês estão vendo aqui na direita, ó, onde
eles avaliam os resultados de vários estudos estatisticamente para tentar chegar numa resposta com maior nível de precisão estatística. Bom, esse aqui foi um estudo que avaliou efeitos terapêuticos do reiki para ansiedade. E quais são as informações que são interessantes desse estudo? Bom, esse estudo viu que, na verdade, nós já temos estudos com boa qualidade metodológica. Vamos observar aqui essa figura 3, é uma figura desse artigo aqui também, que descreve o risco de viés, ou seja, o risco de fatores de confusão que estão embutidos em cada um dos trabalhos. E nós vemos que a maioria dos estudos, de maneira geral, tem um risco baixo desses vieses. Nos mostra que já são estudos com maior poder, com maior robustez de informação científica. E aqui nós temos novamente a meta-análise. A meta-análise é uma ferramenta estatística que é aplicada em revisões sistemáticas. E nós temos essa figura, cada linha aqui é um estudo diferente, ó. É o nome do autor e o ano do estudo. Nós temos essa linha aqui do meio. E nós temos esse diamante aqui, ó. Dependendo de que lado da linha esse diamante está, ele fala mais a favor da intervenção do estudo, que nesse caso é o reiki, ou placebo. Nesse caso de cá, o diamante está todo para a esquerda da linha, o que nesse caso mostra que estatisticamente há um efeito claro, benéfico do reiki em relação ao placebo. Então, nós já temos aqui, com segurança, evidências robustas na literatura científica de efeitos benéficos do reiki. Resumindo então a apresentação, para os sobreviventes que conseguiram acompanhar a aula até aqui. Evidências sobre efeitos do reiki. Nós já temos evidências convincentes dos efeitos físicos da aplicação de reiki, nós vimos lá vários estudos nos laboratórios. Nós também já temos evidências para os efeitos benéficos do reiki para a saúde humana, principalmente na área da saúde mental, que é onde a maioria dos estudos foca. Limitações. Nós temos uma grande quantidade de estudos com poucos participantes, nós temos divergências de estudos diferentes, vejam, por exemplo, aquela questão da fibromialgia, onde nós temos estudos com achados positivos, outros com achados negativos. E nós temos limitações metodológicas que dificultam fazer comparações, os estudos são muito diferentes um do outro, fica difícil de comparar. E fica difícil, então, de chegar a uma conclusão mais definitiva. Uma observação agora que é pessoal é o seguinte: muitos estudos, eles não observaram efeito na principal pergunta da pesquisa. Falando como um praticante de reiki agora, existe a possibilidade das pessoas que receberem reiki terem sido beneficiados em outros aspectos, mas aspectos que, como não eram o foco central da pesquisa, podem não ter sido capturados, digamos assim, esses benefícios. Eles podem não ter sido expressados e percebidos tão claramente, mas isso é puramente uma opinião pessoal. Mensagem final, então, da apresentação: o reiki não é panaceia, o reiki não vai resolver tudo. O reiki é uma terapia segura e que nós já temos aí evidências de benefícios interessantes para a saúde das pessoas, então já pode ser utilizado e ele pode ser considerado como uma ferramenta de cuidados de saúde em somatórias demais, junto das demais. Reiki não é panaceia, Reiki não resolve tudo. Reiki ajuda, pode ajudar bastante, pelas informações que nós temos na literatura científica, pela evidência científica mais voltada para a área de saúde mental. Mas é importante falar que assim, a maior parte dos estudos coloca que o principal risco do reiki, entre aspas, não é do reiki em si, é da pessoa que está recebendo o reiki abandonar os outros tratamentos. Então, lembrando, o reiki deve ser somado com outras ferramentas para cuidados de saúde. Foi isso, eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.